Por que que o perdão é sobre você e não é sobre o outro? Olá, muito prazer, meu nome é Carol e esse é um canal de desenvolvimento pessoal, comportamento humano com uma pitada de espiritualidade. Eu ouvi essa frase e eu ficava com tanta preguiça, porque na grande maioria dos casos as pessoas falam sem nem entender o que está falando, o motivo. Mas essa semana eu comecei a refletir e falei assim, cara, é real. E eu vou te explicar agora o porquê. Quando acontece uma situação incômoda, muito provavelmente houve quebra de expectativa, falta de respeito e tudo mais. E ainda que tenha sido o outro que fez, é a gente que se sente mal, né? Então a gente fica se culpando muitas vezes. Poxa, como que eu ignorei esse sinal? Como que eu não enxerguei esse sinal? Fui muito ingênua. A gente tem esse cenário interno. E é daí que vem a necessidade da gente se perdoar. Porque é a gente que está se sentindo mal por estar vivendo aquilo ali. A gente não tem o controle do que o outro faz, do que o outro pensa, do que o outro quer. E nesse caso, só resta a gente aceitar que o outro fez o que fez com a gente, por vários motivos. Inconsciência, propositalmente, falta de atenção, etc. Pode parecer para você que não, mas isso também faz parte de você se perdoar. Quando a gente entende que dentro de nós também temos motivações não muito bonitas, a gente começa a ser mais brando com o outro. Então, poxa, eu não faria algo exatamente igual a esse outro, mas eu também tenho essa capacidade de magoar alguém. Eu tenho essa capacidade de desrespeitar alguém num ponto crítico. Isso deixa mais ameno esse sentimento dentro de você, porque é como se você tivesse querendo atacar o outro, mas é você quem está sentindo tudo isso. É você quem está vivenciando dentro de você esse bando de sentimento que não está te levando a lugares bons. Esse papo é um tanto quanto controverso. Por quê? Porque a gente se esquece que ainda que a gente faça algo que beneficie o outro, isso é sobre nós. Essencialmente, nós somos egoístas. Então, até um ato altruísta que a gente é recompensado por isso e gosta dessa recompensa. Por isso, repete. Então, quando a gente entende que, poxa, eu vou perdoar porque eu não quero ficar me sentindo assim, é leve, é libertador. Tem situações que acontecem com a gente que a gente fica remoendo aquilo ali tempos a fio. Quando acontece uma situação assim com a gente tende a, opa, peraí, quem eu estava sendo gerou essa conexão com isso aqui, deu uma brecha para isso aqui acontecer. Então, eu vou criar uma casca para que isso não me aconteça mais, certo até determinado ponto. Porque depois desse ponto, a gente tende a não ser a gente mesmo. Se a gente só cria cascas para o que aconteceu com a gente não quer passar de novo, é como se a gente vivesse na vida só se defendendo e vivia um tanto quanto ressentido. E nesse lugar, a gente não consegue dividir a nossa essência, a gente não consegue dividir a beleza do nosso ser. É um processo que a gente tem que passar até esse lugar, principalmente quando o impacto foi grande. A forma que a gente interpreta os fatos, elas nos geram novamente essas sensações do que aconteceu. E quando a gente consegue trazer uma outra tradução, vamos se dizer assim, para o que aconteceu, esses sentimentos também dão uma mudada. Então, se a gente dá uma importância imensa para certa coisa e consegue diminuir essa importância, o sentimento que a gente gera através disso vai ser ameno também. Apesar desse vídeo ser sobre você, você se perdoar, ter essa liberdade interna e tudo mais, não é sobre você ficar onde te gerou tudo isso. O perdão, ele não é sobre ficar, é sobre liberar esse sentimento. Porque quando a gente decide perdoar o outro e continuar na situação, só esse fato não é o perdão. O que a gente chama de perdoar o outro é, na verdade, o reconquistar a confiança do outro. Por quê? Porque houve quebra de expectativa. Muito provavelmente você foi extremamente magoado, desrespeitado por alguém que você ama, por alguém que você gosta. Porque senão nem teria esse peso todo. Então, houve essa quebra de confiança. Poxa, eu fui vulnerável com você e você
pisou na bola comigo, cara. Você vai ter que provar que você mudou. E aí é que tá o grande X da questão. Porque você vai ter que lidar com esses sentimentos todos, essa história toda que aconteceu dentro de você e se trabalhar, né? Trabalhar dentro de si tudo isso. Mas se você decide ficar perto, continuar com quem te desrespeitou ali de alguma forma, você também vai ter que lidar com como o outro está processando isso. Porque muitas das vezes o outro não tinha consciência de que isso geraria esse impacto todo em você. Se são duas pessoas que se gostam, não espera-se que o outro vai fazer propositalmente para te ferir, né? Esse é um assunto um tanto quanto complexo, mas eu quero te trazer essa atenção para você não acabar perdendo meses, anos da sua vida numa mesma história. E aí quando você olhar para trás, você nem viu o que você estava fazendo da vida, porque na sua cabeça estava rodando só essa história triste, desrespeitosa e tudo mais. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha saído com algo que você não tinha quando entrou. Um grande beijo e a gente vai se vendo nos próximos vídeos por aí. Tchau.